programa português da Rádio SBS é às quartas e domingos ao meio-dia. Você pode nos ouvir de muitas maneiras, no rádio, TV digital, online ou com a app SBS Radio, SBS em português. Bem, chegou agora aqui a hora no programa da entrevista com o nosso convidado especial deste domingo, do programa deste domingo, que é o autor de mangá, o brasileiro Glauber Gleidson Pérez. Estamos em linha com ele, diretamente da sua casa em Pindamonhangaba, em São Paulo. Tudo bem, Glauber? Bem-vindo à Rádio SBS. Eu agradeço aí aos ouvintes da Rádio SBS em Sydney e toda a comunidade lusófona em geral aí na Austrália. Isso, nós é que agradecemos aí a sua disposição de falar ao vivo conosco, que é 11h30 da noite, quase meia-noite, é isso, né? Precisamente 11h38 da noite, horário de Brasília. Isso, então. Glauber, conte pra gente, você é desenhista de mangá. Antes de falar da sua história, como é que está o mangá no Brasil? Bom, agora o mercado do segmento mangá aqui no Brasil está bem mais ativo, está muito mais opções de entretenimento, tem mais opções de eventos, que nem agora, por exemplo, está tendo o Anime Friends em São Paulo. E o Anime Friends é considerado o ponto de referência, a espinha dorsal do mercado de cultura geek relacionado à cultura pop japonesa, né? Não só o mangá, os animes, tokusatsu, que é aqueles heróis japoneses de robôs e monstros, os cosplays e por aí vai. O Brasil é considerado o segundo mercado exterior depois do Japão, né, por ser a maior colônia japonesa fora do Japão no mundo. E os mangás brasileiros são muito inspirados, claro, da sua origem japonesa, mas você faz um mangá diferente. Por que você seguiu um caminho diferente da maioria dos outros desenhistas de mangá? A resposta seria óbvia, né, Beatriz? Porque a grande maioria dos jovens adolescentes que querem ser desenhistas de mangá no Brasil, eles querem repetir fórmulas bem-sucedidas dos mangás japoneses, né? Criando enredos tipicamente japoneses, com personagens com nomes e comportamentos típicos japoneses, enfim. Você sabe muito bem que por eu morar no Brasil, né? Nós temos uma cultura miscigenada, uma cultura variada de origem indígena, de origem europeia, de origem africana, né? Devido aos nossos escravos que vieram aqui, né? E eu me inspirei num folclore muito conhecido na região centro-oeste do país, que é o Negro d'Água, que é quase a mesma coisa na região do Vale do Rio São Francisco, entre Minas e Bahia, né? Que é uma divindade indígena que é muito cultuada pelos Tupi-Guaranis, né? Onde no fundo de um rio, próximo à cidade de Cáceres, no Mato Grosso, que guarda uma espécie de um gigantesco diamante mágico que protege a fauna e a flora da região do Pantanal, né? E nessa lenda, todas as pessoas de coração impuro ou maldoso tentaram se aproximar desse diamante, eles são puxados para o fundo do rio e acabam morrendo afogados. E essa então é a sua inspiração. Eu entendo que as suas personagens são você usou um nome em latim, né? Para um latim. Meretrix do Metus. É isso? Isso. Eu me inspirei no lema da Legião Romana. Romana Legio Omnia Vincit. E também a Legião Urbana, né, que é a minha banda de rock favorita, que eu ouvia muito na adolescência, quando comecei a desenhar esse trabalho, né, na época, quando eu tinha meus 17 anos, eu comecei a trabalhar nesse conceito, né, de heroínas brasileiras, mas inspiradas nos grandes clássicos japoneses, né. Mas o que são as Meretrix do Metus?
O nome não tem nada a ver. Na verdade, esse nome eu tirei de uma situação que eu vivenciei aqui na escola pública quando estudei o ensino médio, que era considerada a mais indisciplinada da cidade de Pindamonhangaba, né? Houve um dia que a diretora chamou as baderneiras que organizaram a famosa rodinha, que é roda de briga entre estudantes e adolescentes, falou que ia tomar medidas drásticas, né, para transferi-las para outra escola, a fim de reeducá-las, né, ou puni-las com a expulsão, né. E uma mãe, durante a reunião de professores com os alunos, chamou as estudantes daquele termo, digamos assim, muito forte, que aí eu substituí por meretriz, né. Foi aí que eu me inspirei nessa declaração dessa mãe, que eu não me recordo o nome, né. Novamente, a diretora da escola não citou o nome dessa mãe por proteger a sua identidade, e me inspirei nesse nome. A proposta mesmo que eu tive quando criei essas personagens era criar 5 adolescentes brasileiras, né, que se tornam heroínas, né, obviamente heroínas, e que protegem não só a natureza, como no caso específico, essa história que eu estou divulgando aí na Austrália, através da SBS, mas também combater vilões que atentem contra não só os inocentes, e também, possivelmente, até a segurança nacional, vamos falar assim, né? Essas são heroínas urbanas? Sim, são heroínas urbanas. Tanto que no começo da história, elas se reúnem aqui num centro esportivo aqui próximo da minha casa, que é chamado Zito, né, que a história começa onde o índiozinho aparece correndo, fugindo de alguns vilões, tentando raptá-lo, porque ele segura um pingente, esse pingente, que é digamos assim, a lasca desse diamante mágico que protege a fauna e a flora do Pantanal. E elas acabam se encontrando aqui nesse centro esportivo, e de lá seguem pro centro da cidade de Pindamonhangaba. E assim começa desenrolando a história. Que esse índiozinho conta que foi enviado pela tribo buscar elas para tentar proteger não só a aldeia, mas a natureza do Pantanal Mato Grossense. E, Glauber, quando você falou que começou a desenhar com 17 anos, como é que você aprendeu a desenhar? Assistindo animações japonesas que passavam na televisão na época dos programas, como por exemplo da extinta TV Manchete, né? Tinha um programa específico na programação do horário nobre, chamado S Mangá Cops do Brasil. Passava Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Churato, entre esses nomes mais consagrados, conhecidos do público brasileiro, né? Até hoje tem gente que falam, lembram com saudade dessa época, que aprenderam a gostar não só de mangá, mas também de tokusatsu, cosplay, através da Rede Manchete de televisão. Foi a primeira emissora brasileira a transmitir produções de animação japonesa na TV brasileira. E como é que é para conseguir um lugar ao sol com as suas histórias? É difícil, não é? Difícil é pouco, né? Porque eu vejo que diferentemente dos demais assim, países ocidentais que parecem muito mais receptivos a trabalhos autorais, parece que o brasileiro não é muito fã de produção independente nacional. Eu acho que há um certo, digamos assim, preconceito, né? Porque eu tenho conversado muito com muitos que organizam, muitos amigos meus conhecidos que organizam caravanas para os principais eventos de São Paulo, especificamente falando a região da Liberdade e tal, e eles falam que muitos fãs aí brasileiros, otakus, chamados otakus, né, dizem que eles só aceitam mangás desde que sejam feitos por descendentes japoneses, com históricas tipicamente japonesas, seguindo digamos assim, aquela pré-definição quadradinha do mangá genuíno, né? Eu discordo em parte, porque se nós temos aqui no Brasil talentos amadores no mangá que gostam de desenhar mangá como passatempo ou por diversão, mesmo para arrumar alguma coisa para fazer, e deveria também abrir espaço também, né? Dar
uma força, né? Porque muitos acabam até desistindo pelo simples fato de ninguém dar a mínima, dar a menor importância, vamos falar assim, né? Pois é, Glauber, eu vi os seus desenhos, são muito bonitos, você tem muito talento. Como é que você administra a sua carreira Olha, com esses problemas, por exemplo, ou com essa mentalidade? E com os seus personagens brasileiros? Porque, assim, algumas pessoas assim, ligadas ao movimento de cultura urbana underground, que é ligado ao movimento punk, têm feito algumas ajudas, têm dado pequenas forças, assim, para mim, nesse sentido, na divulgação. Até mesmo um professor de ginásio aqui da cidade, Luiz Henrique, ele fez para mim em formato fanzine. Foi ele quem me deu essa ideia de fazer um formatinho meia folha de sulfite, né, dobrada ao meio, impressa de frente e verso. Até então eu não sabia que é o formatinho mais economicamente viável, mais fácil de ser levado, de ser vendido também, porque o custo-benefício dele é melhor. E aí eu decidi então fazer, a minha intenção inicial era imprimir, como ele falou, né? Mas aí acabei mudando de ideia, fazendo formato CD-ROM mesmo, interativo, digital, em Adobe PDF, né, para poder as pessoas lerem no computador, por razões até econômicas, até sustentáveis, vamos falar assim, né? Sim, mas eu digo, quando não existiam os computadores, claro, tempos atrás, era difícil se expressar, tinha que imprimir, tinha que publicar. Agora não precisa, você pode publicar até sem usar o papel, digamos assim, né? Não facilitou muito isso, a tecnologia? Facilitou e muito, até então, porque na época eu dependia até de ajuda na época quando eu desenhei, né? Agora, eu só fui ganhar o meu primeiro computador em 2012. Nisso já tinha redes sociais, divulgava de tudo quanto era jeito. Eu usava computadores de cybercafés, até casa de amigos que tinham scanner. Eu escaneava meus desenhos e postava no Facebook. Escaneava o desenho e postava ou no Facebook ou no Orkut, na época, quando comecei a divulgar, 2006, né? Aí migrei para o Facebook, que tem, digamos assim, uma abrangência maior de contatos, né? Porque o Orkut é muito regional, muito setorizado, que, né, acabou até fechando em 2014. Mas, enfim, aí eu preferi, então, usar as redes sociais, que é muito mais eficiente, né? Mas na época, quando eu comecei a desenhar, era outro. Tinha que tirar xerox, tinha que fazer tudo à mão. Nossa, dava muito mais trabalho, muito mais trabalho. Bem, nós estamos aqui conversando na rádio, mas quando a sua entrevista, quando eu colocar na nossa página na internet, no sbs.com.au/português e também no Facebook, vamos colocar várias imagens, né, dos seus personagens e o pessoal vai poder visualizar também o seu trabalho acompanhando junto a entrevista. Onde você já conseguiu divulgar o seu trabalho, Glauber? Eu consegui divulgar nas comunidades de mangás e anime do Facebook, consegui divulgar também até nos canais internacionais de comunicação, como por exemplo Voz América, da própria Rádio Japão, da NHK, e alguns amigos meus que frequentam eventos temáticos da animação japonesa também aqui da região, como Taubaté, Guaratinguetá, para alguns exemplos. E fale pra gente um pouco do mangá, quais são as características do desenho mangá? Características do mangá, não sei se vocês sabem, mangá em japonês significa desenho despretensioso, né? Teria surgido no Japão durante a intervenção americana do pós-guerra, né? E seria entre 1945 até 1955, quando acabou o período de guerra, a declaração de guerra entre os Estados Unidos e Japão. Muito bem. Aí, durante a intervenção americana, era comum militares americanos trazerem rolos de filmes da Disney para os seus familiares assistirem em clubes, juntamente com a população japonesa, até então, porque havia até aquela preocupação também de se combater os suicídios em massa que ocorria na época. dos japoneses que se inspirou nessas animações da Disney
teria sido, então, estudante Osamu Tezuka, que é dele, né, digamos assim, o crédito de a popularização dos desenhos mangás japoneses no mundo todo, né? Foi ele quem iniciou, digamos assim, essa jornada toda. A característica principal gráfica dos desenhos mangás são os olhos grandes, né? Cabelos coloridos, né? Que, segundo a estética japonesa, cada cor do cabelo tem uma personalidade do personagem. Personagens femininos com atributos físicos exagerados, obviamente. E a leitura é da direita para a esquerda, em oposto da literatura ocidental, que é da esquerda para a direita. E os seus personagens, os personagens que você criou, quais são os seus nomes, o que eles fazem? Elas. No caso, são... na época quando eu criei... Porque são personagens eróticas também, as mulheres são sempre muito bonitas, não é? Sim, é verdade. A protagonista Marli, que é chamada de Marli Killer, na verdade é uma Nikkei, né, que mora na cidade de Pindamonhangaba, torcedora do São Paulo Futebol Clube, assim como eu, tem uma personalidade muito forte, que ela que é aquela tipicamente adolescente brasileira, debochada, despretensiosa, porém é aquele tipo de garoto que não foge da raia, né? Não foge de uma encrenca, vamos falar assim. Ela tem uma digamos assim, uma amiga e ao mesmo tempo desafeto, uma chamada Crystalline Mackenzie, que é uma típica adolescente comportadinha, aquela adolescente socialite, vamos falar assim. Ela, na verdade, essa personagem, ela é uma aspirante ao suboficial da Força Aérea Brasileira, né? Por ela ser metida, ser sabidona, metida, ser arrogante e tal, e vive sempre as turras, né, com a Marli. Tem as outras três personagens que fazem dar o apoio, né? A Érica, que é a indígena da turma, né? Que é uma russa, tem uma garotinha russa, que é amiga de uma outra garotinha ruiva americana, essa russa chamada Larka Kasparova, e a amiga dela que é ruiva, que é Regina Spark, que em português o apelido dela é Fagulha, por causa da cor do cabelo dela ser ruivo. A Spark. Então Isso, Spark. Esse quinteto aí, inseparável, tipicamente de um grupo de amigas adolescentes brasileiras, né, ou qualquer outra parte do mundo, principalmente na Austrália também, né, se reúnem, não se separam por nada, né, acabam se tornaram também uma equipe de heroínas urbanas. E, Glauber, quais são os seus planos aí para levar adiante a sua atividade com o mangá? Primeiramente, obviamente, como plano de todo artista no mundo, né, ser famoso, óbvio, claro. Mas para isso tem que suar muita camisa, né, porque eu dei o meu primeiro passo agora, dando essa entrevista para a SBS, né, tendo em vista uma mentalidade até, digamos assim, um pouco inferior e autodepreciativo, né, porque o brasileiro, não sei se você sabe, né, obviamente somos brasileiros, o brasileiro ele não valoriza o seu talento doméstico em contrapartida aos demais países, que valorizam demais as suas pratas, as suas joias, vamos falar assim, né? Acha, vislumbra muito o que vem de fora do que nasce aqui dentro, né? Aqui dentro do país, né? E por muitas vezes, muitos artistas brasileiros acabam optando morar fora do Brasil do que tentarem arriscar com suas fichas aqui no Brasil. Felizmente. Você vai continuar tentando? Eu vou ter que continuar tentando até eu conseguir, né? Porque chamar atenção não é tão simples assim, né? E você está com que idade, Glauber? 34 anos. Seguindo. 34. Você disse que demorou a conseguir o computador. Conte um pouco da sua história pessoal. Olha, eu não sei se você sabe, mas eu terminei meus estudos em 2001 e fiz um curso básico de informática no ano seguinte, né? Demorei 10 anos para conseguir arrumar um computador para mim, usado, obviamente, né? Devido por eu fazer muitos bicos, né? E esses bicos não rendem o suficiente que eu gostaria de que eu ganhasse. Eu sou formado também no nível médio técnico, né? Técnico em logística com
ênfase em administração e gerenciamento de processos na Escola Técnica João Gomes de Araújo de Pindamonhangaba, São Paulo, né? E durante até o curso que eu fiz de logística, aproveitando as minhas competências, eu aprendi também a mexer também em programas de edição de imagens e desenho vetorial. Foi através desses programas de desenho vetorial que eu comecei a fazer os pôsteres, as ilustrações de divulgação dos meus mangás, como está aí nesse CD-ROM que você está vendo nesse exato momento. É isso, Glauber Gleidson Pérez, nós temos que acabar por aqui, o programa está terminando, falta um minutinho. Infelizmente, eu agradeço muito você estar conversando conosco e desejo sucesso aí, e vamos ver aí os seus desenhos quando estiver na internet. Um grande abraço. Igualmente para vocês aí da comunidade lusófona na Austrália, ligada na SBS Rádio. Eu devo essa satisfação a vocês, principalmente aí de Melbourne, Sydney, Canberra e demais cidades australianas. Isso, grande abraço, Glauber, um grande abraço. Tchau, tchau. Outro para você. O programa português da Rádio SBS é às quartas e domingos ao meio-dia. Você pode nos ouvir de muitas maneiras, no rádio, TV digital, online ou com a app SBS Radio, SBS em português.